Sejam bem-vindos pelo de Mobile Switch ao Ganto CG Brasil e hoje nós iremos falar sobre um deck que está fazendo um grande sucesso, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, que é o Barbatos Rush. A galera gosta bastante de decks Rush, principalmente quando falamos lá do pessoal do Japão, que eles gostam de jogos mais rápidos, querem que o jogo acabe o mais rápido possível. E a gente viu que, pelo menos nos últimos dias, os campeonatos têm mostrado grande quantidade de pessoas fazendo esse deck. Alguns, tanto que teve uma recentemente nos Estados Unidos, que teve dentro do top 8, 6 pessoas que fizeram esse deck, tanto que no conjunto de decks deu mais de 25% dos decks sendo basicamente a mesma lista. Então, bora lá conversar um pouco mais sobre como funciona esse deck e por que raios ele é tão bom. Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês e como vocês podem ter percebido, ele é um deck de curva baixa. A curva maior é a curva 5, então de uma forma geral é fazer com que acabe o mais rápido possível. E o interessante é que ele utiliza do melhor do que o azul pode ter por enquanto, juntamente com grandes forças do próprio roxo. Então, começando com a parte rush do roxo, a gente tem o Gundam 2-2 Cyber no Celestial Beam GN Drive, que é para a gente começar logo os turnos iniciais propriamente dito. E juntamente com os turnos iniciais, nós temos o Crazy Gundam, como também um 2-2 para a gente começar. Juntamente com a parte azul, nós temos aqui o Guntank, que é quem a gente já conhece. Entrou, causa 1 de dano em uma unidade que estiver restada. Uma parte rush interessante também aqui é o Barbatos primeira forma, porque quando ele ataca, se ele estiver danificado, compra uma carta, algo bem interessante, porque comprar cartas realmente vale super a pena no jogo do Gundam. E a gente tem aqui o ReZero roxo, que é o Hyakuren 4-3, nível 3, custo 2, vanilão. Também temos aqui o Gundam Barbatos Adapt, que quando ele entra, você escolhe uma unidade sua e do oponente e causa 1 de dano. Ok, fazendo essa parte mais ping. Não é um ping muito focado em ping, mas querendo ou não, ele utiliza e ajuda você a completar alguns danos, sendo que sempre é muito bom. Nós temos uma das melhores unidades azuis aqui, o Gundam Velhão, Reaper 2, quando pareado, todo mundo fica com mais 1 de ataque durante o seu turno, e juntamente com o Amuro, né? Temos também o Gundam Gusion Hibaki, ele é blockers sempre são bem interessantes, e quando ele entra, causa um dano numa unidade e causa um de dano também no oponente. Uma nova carta que veio agora em GD3 é o Gundam NT1, que ele tem Reaper 2 da mesma forma, e quando pareado, é o Reaper dele, você pode restar uma unidade causando 1 de dano nela. Caso você destrua, você compra uma carta. Ele não é necessariamente um deck de ping, porém, quando você pinga aqui, bate lá, causa dano aqui, às vezes você pode fazer o draw funcionar. Como piloto, nós temos, por enquanto, o que a galera considera um dos melhores pilotos da atualidade, que é o Amuro, mais 2/1, nível 4, custo 1, que quando ele parear, ele vira qualquer unidade de 5 ou menos de HP. De unidade, no caso de pilotos roxos, nós temos o Mikazuki, que quando ele pareia, você causa 1 de dano em uma unidade e causa 1 de dano em alguma unidade sua e do oponente. De comandos, basicamente, nós temos o Fatal Strike, que quando ele está burstado, causa 1 de dano, e se for na sua main, você destrói uma unidade de nível 3 ou menos. Para conseguir ter as compras, a gente tem o famoso cabeçuda, Show of Resolve, simplesmente compra 2, e como base, de uma forma geral, a galera está rodando o Corsica, que quando você coloca a base no seu turno, faz o Talguise 4-2 se for a primeira vez. Se for a segunda, a terceira ou a quarta vez, você coloca 2 Leos 1-1. Então, pessoal, começando agora a nossa primeira partida. E é interessante, porque quando a gente fala normalmente com um deck rush, o deck rush ele precisa ser realmente algo mais rápido. E quando a gente fala sobre algo mais rápido, é uma mão que curva da melhor maneira. Então, quando você for pegar, indiferentemente qual for o deck rush que você for utilizar, é sempre interessante você ter cartas que sejam o seu turno 1, seu turno 2, o seu turno 3.
No caso, a gente já percebe que nós já temos diversos turnos 1 interessantes, e como ele está usando um deck um pouco mais defensivo, seja talvez algo que você vai coisar na hora de você entrar da melhor forma. Já coloquei então 2 unidades para que com isso a gente consiga ter uma maior versatilidade. Porque caso ele decida defender com um, eu tenho um outro da mesma forma. E é bem legal porque, querendo ou não, como o Zowort ele não pode bater, mesmo que ele já tenha colocado antes e gasto logo o seu resource, ele não vai bater em mim, vai andar realmente na defensiva. O grande problema dos decks Rush são decks que pingam com facilidade e tem diversos coisas, como Close Combat e diversos, porque isso dificulta muito a parte mais defensiva do deck. Então eu decido bater com o primeiro, esperando para ver se ele vai usar ou um Close Combat para destruir, ou se ele vai defender, mas decidiu tomar. E no caso você percebe que ele tem, e ele vê se ele vai defender no segundo. Para mim é vantagem, porque se ele não defender, eu destruo a base, e se ele defender, simplesmente um 2-2 para mim não é um tanto problema. Então ele não defendeu, porque está esperando com que eu desça uma outra unidade, desci o Hakuren com o objetivo de realmente dar esse reforço, e como eu não bati deixando um resource em pé, ele ficou talvez com aquele sentimento de que, será que foi a melhor escolha ter defendido? Colocou então a base 06 como uma defensora, e é interessante porque muitas vezes, mesmo que seja uma base que tenha meio que só sendo vanilla, apenas sendo uma 06, querendo ou não, 06 para turnos iniciais é algo interessante, porque dificilmente você vai bater 6 bem logo no começo. Claro que dependendo da sua curva ou com velocidade você está batendo, você ainda consegue tirar ele na sua primeira onda de dano. Como no caso eu tenho aqui 8 pontos de dano, além de deixar os meus resources em pé, então no caso eu consigo, entre aspas, tirar com uma certa facilidade. Então eu bato com a primeira unidade, ele decide então se manter, vou bater com a minha segunda unidade, esperando com que ele defenda, porque senão eu poderia ter batido de outra forma, porque ele quer defender e tirar o meu 4-3. Por quê? Porque no caso eu bata, vai fazer com que ele entre. No caso então eu decidi fazer o seguinte, deixar o meu bicho mais forte, porque caso ele defenda, ele vai precisar perder o bicho dele. Então no caso fui, mas vendo que seria mais interessante destruir ele, agora eu consigo dar 2 tapas com mais facilidade. Você então percebe que esse deck, ele é um deck tanto que funciona como ping, se a pessoa colocar uma quantidade de defensora com a sua resistência relativamente baixa, seja 2, seja 3, seja 4, é um pouco mais simples. Número 2 e o número 3 contra decks de ping, ele é um número um tanto cabalístico, porque 2 você destrói com Close Combat, 3 você destrói com um ping mais um Close Combat, 4 com um ping mais um Battle of Ace. Então você percebe que de 2 a 4 é relativamente simples de tirar. Considerando que você vai dar um Close Combat juntamente com o Battle of Ace, 5 também é relativamente simples. Ou até com um novo comando que causa 3 de dano, 3, 6 relativamente é fácil. Então você percebe que o Burn ele está ganhando um certo apreço quanto a essas defesas, simplesmente pelo fato de você conseguir defender de uma certa forma. Fui batendo, fui tirando, fui fazendo com que ele perdesse a velocidade e eu mantendo os meus resources em pé. Você está vendo que eu tenho 5 resources em pé, tenho 4 cartas em campo, porque eu quero ver qual é a parte mais defensiva dele. Ele vai então devolver, para mim é interessante porque com isso eu consigo pingar dano, ele pode bater em mim, reduzindo, ele pode bater na base, no caso foi o que ele fez. Se tivesse batido no meu, poderia ter reduzido, tirando a minha unidade e ficado com um Q a menos. Mas no caso aqui, eu faço o quê? Como agora ele tem 5 de bunda e eu tenho 2 tapas interessantes, 3 de dano já é o suficiente. E 3 de dano é algo relativamente simples. Desço 1, causo 1 de dano ali, desço um tanque, causo mais 1 de dano, e com isso eu consigo tirar ele com certa facilidade. Tanto que desço algum tanque, causo dano, desço segundo com tanque, causo dano e tiro. Tem agora 3 tapas meio que garantidos, sendo um deles até blocker, então é relativamente mais simples de se resolver.
E querendo ou não, tem mais 2 tapas. Ah, mas é de 1. Não tem problema. 1 de dano é 1 de dano. Shield é diretamente no shield. Não tem problema nenhum. O grande problema quando a gente joga, principalmente no simulador, é que tem esse tempo de espera e você fica com aquela angústia. Claro que quando você está no presencial, você pode ler as suas cartas, você tem diversos fatores pessoais para bater, né? No caso, bater de frente com o seu oponente. No caso, bater de frente que eu digo, mais essa parte de intimidação, essa presença de corpo diretamente. Ele desceu o Sinanjo, desceu o full frontal. Como no caso ele bate e é high maneuver, eu não posso fazer nada, tirou o meu velhão, vai causar 2 de dano e com isso ele tira. Só que o interessante é que mesmo sendo 6 de vida, eu tenho relativamente facilidade em tirar. Então, no caso, vou dar o meu primeiro tapa, vou dar um tapa na vida, porque eu já sei o que eu vou conseguir tirar, e eu posso fazendo com que, ao bater com o próximo, eu escolha ou bater na unidade, diminuindo, ou bater diretamente na vida, tirando. Agora eu tenho 2 tapas e eu consigo tirar. Consigo então colocar o velhão, coloco o Amuro, decido então bater na vida, porque querendo ou não, eu consigo tirar a próxima. Onde eu simplesmente desço uma unidade, pingo dano, indiferente, porque tanto faz, e ele concede, tendo então a nossa primeira vitória. Novamente, quando falamos com um deck Rush, temos que fazer de uma maneira que a sua mão inicial seja uma boa mão inicial. Esse deck é interessante porque, basicamente, mesmo que tenha cartas como, por exemplo, aqui o Hakuren, que ele é de nível 3 e de custo 2, se por acaso você for o segundo, ele ainda é de turnos iniciais. Tanto que se você já consegue 2 cartas, seja o Gundam, ou seja o Gaze, que são cartas realmente de turnos iniciais, com isso eu já consigo. Desço um, desço outro e funciona da mesma forma que na partida primária. Então você precisa realmente dar forças e fazer com que algo aconteça de interessante. Agora vou descer o meu bichinho, desço o outro e com isso eu tenho agora 4 tapas. Mesmo sendo rush, você tem que pensar se vale a pena você dar um tapa ou não. No caso aqui, se você bate com o Hakuren nele, mesmo que ele defenda, o seu bicho fica vivo. Então, às vezes, é interessante você meio que segurar. Mas eu não imaginava que ele ia ter um Celestial Beam que consegue bater nos meus bichos de pé. Sendo assim, bateu e ainda curou 2. Essa habilidade é muito, muito chata mesmo. Mas não tem problema, porque meus bichos, eles conseguem fazer o ping vencer da mesma forma. Então, bato com o primeiro, ele defendeu, aí eu tenho 4 de dano, 4 de dano é o suficiente para tirar a unidade dele, então dou o primeiro tapa, tiro a unidade e vou o segundo tapa e também vou tentar tirar a unidade. Mas você percebe que primeiro eu dou o primeiro ping, dou o segundo ping, agora eu posso bater no Lifrit, o Lifrit sai, eu me mantenho e eu tenho 2 unidades ainda. Se eu tivesse mais um de resource, poderia dar o Show of Resolve, mas por enquanto é interessante. Ele colocou o blocker, mas não tem problema, porque querendo ou não, eu ainda tenho, no caso, 5 de tapa que eu posso dar. Dou o Fatal Strike, tirei o blocker dele, algo que é interessante, o Fatal Strike serve basicamente para tirar blockers de turnos iniciais. Dou o primeiro tapa e vou lá e dou o segundo tapa. Obviamente, como eu já disse, esse deck ele é meio chato ou até mesmo meio complicado quando é os rushes, porque você vai sofrer com os pings, mas se você não enfrentar tanto os pings, seja ele nos semanais da sua loja ou nos grandes campeonatos ou que vão surgir por enquanto, é algo bem interessante. Então ele bateu, reduziu em 2, mas mesmo assim causa 2 de dano e é sempre algo interessante, porque 5 de bunda causou 2, agora 3. 3 é muito mais simples de você causar dano e que no caso eu consigo fazer com certa tranquilidade. Desço um, desço o outro e tiro ele. Então no caso, novamente, tirei a unidade, tenho 3 atacantes, ele com todos os resources gerados, e mesmo que ele decida e coloque descer mais blockers, querendo ou não, eu já tenho as minhas unidades. Ele desceu o Wing, eu tava com a esperança dele não descer o Hero, graças a Deus não desceu, e vou começar agora os meus tapas. Tapa número 1, trigou base, no caso trigou blocker, chato pra caramba, mas não tem problema.
Vamos dar o nosso próximo tapa. O próximo tapa, vamos ver se ele vai defender. Não defendeu, foi. E o próximo, ele vai defender provavelmente, principalmente pelo fato de que, se ele defender, ele não causa, ele tira a minha unidade e eu perco a minha também, meio que fazendo 1 para 1. Mas no caso, como ele tinha 3 de bunda, ele ficou vivo nessa troca. Só que, querendo ou não, 1 de dano, para mim, é relativamente tranquilo. Desceu mais um blocker, desceu a unidade do Locom, gastou todos os resources dele e agora vão ter 2 tapas. O primeiro tapa, vamos ver onde ele vai dar. Decidiu bater no primeiro trocante, não tem problema. E o próximo ele vai causar o dano, obviamente, tirando a minha unidade, causando 5 de dano. E é interessante porque são 3. 3 ainda é muito forte. Vamos ver a próxima carta. Veio o Show Resolve, faço a compra, coloco a base, entra um, coloco a primeira unidade, coloco a outra, pingo o dano. Agora ele tem 2 de bunda, 2 de bunda é mais simples de tirar. Dou o meu primeiro tapa, dá o tapa na vida, vamos ver se ele vai defender ou não. E é interessante porque sempre quando você for bater e você vê que ele tem blocker, bata de uma tal forma, de uma tal sequência, que você consiga, de alguma forma, meio que obrigá-lo que, não importa quem ele use, não importa quem ele defenda, a troca sempre seja minimamente favorável para você. Então, dou o primeiro tapa, tiro o blocker dele, vou dar o segundo tapa, meio que seja trocante, porque eu quero tirar o Wing, porque o Wing tira a base no Breach, e isso é uma bosta, então fazendo com que o máximo de defesa seja possível, que vai me ajudar bastante. Desceu uma outra unidade verde, colocou o Locom para conseguir bater com uma certa força, desceu agora o Air Strike e vai começar agora a bater nas unidades. Bateu no primeiro, ok, eu pensei que primeiro ele ia bater para tirar a base, porque nenhum deles é blocker. Decidiu bater no meu token, bateu e fez o Breach, então ele deu aquela maceada para atirar com o Breach, algo que poderia ter funcionado meio que da mesma forma. Desce o Corsica, vai com isso por ser a segunda vez, entra os Léos, vou entrar com o Amuro, viro aquela unidade e agora eu posso bater da maneira que eu achar mais interessante. Vou então primeiro bater no blocker, porque blocker sempre é algo mais chato de se lidar, e vou pegar algum tanque e eu vou dar um tapa na vida, porque não vou tirar a unidade, pelo menos eu tiro uma vida dele. Então tentar fazer de alguma forma que eu consiga controlar de alguma certa forma. E é interessante porque eu tenho o Amuro ele vai conseguir virar alguém que seja o mínimo necessário, ele vai então dar o primeiro tapa na minha unidade, vai dar o primeiro Breach e vai bater com o segundo, trigando a habilidade do Kira. Mas ele decidiu então bater na base, tirando a base, reduziu o Graze. Se fosse eu, teria tentado limpar o meu board e agora eu tenho 3 tapas e o cara tem, entre aspas, 2 vidas. Então vamos ver qual vai ser o caminho que ele vai seguir. Dou o primeiro tapa para ver se vai trigar algum tipo de base. Trigou o Locom, não é um problema. Vou bater com o primeiro Léo, esperando que não venha nenhuma base. Não veio. Bato com o terceiro Léo. Então por isso que eu achei que seria interessante ele ter limpado a minha vida primeiro, porque senão é sim vitória. Agora para a nossa terceira partida contra o XCXC. O que é interessante? Quando você tenha uma mão de curva inicial, o grande perigo é você brincar apenas com carvas de curvas iniciais. O grande problema também é você, no momento que você quiser ter cartas, no caso, você tem curvas altas também, curvas 3, 4, 5, porém, mesmo que a curva 3, 4, 5 não seja a curva inicial, pela quantidade de cartas que você tem, às vezes, se você muligou e não veio puta mão perfeita, ainda assim te ajuda bastante, algo que vale super a pena na hora que você for considerar. Então agora veio o NT1, mas como por enquanto o meu objetivo é tirar a vida dele, então vamos primeiro focar nisso para ver se ele não vai trigar algum outro tipo de carta. Bateu, tranquilo, ok. Desço a minha segunda unidade e vamos ver o que acontece. Ah, porque você não desceu algum tanque? Porque querendo ou não, não é de tanta necessidade agora e eu consigo tirar com outra forma. Eu tenho o Fatal Strike, algo que realmente me ajuda bastante e é com certeza algo que vai me ajudar com bastante força. Ou eu poderia simplesmente usar o Amuro, que é algo que eu preferi fazer. Por quê?
Ao bater nele, ao virar e bater nele, como eu vou dar Repair 2, vai ser tranquilo e eu não preciso gastar unidade, porque vai ficar entre elas, né, no caso, elas por elas. Então bato primeiro, tiro o Nifrit, bato com o Graze, tiro ele, bato com o Ogundan e tiro mais uma vida. Então você percebe que, querendo ou não, é um deck que vai se repetindo com a mesma coisa. Ele faz isso, faz aquele outro, faz isso, aquele outro, porém a proposta sempre é a mesma. Limpa a board, bate vida, tira a vida, limpa o board e fica nisso. Ah, mas Rafa, basicamente todos os decks é limpar o board e bater na vida. Sim, com certeza. Todo deck tem como objetivo primário limpar o board e tirar a unidade. Mas você percebe que, de uma forma geral, como o objetivo dele é tirar o board com mais rapidez e tirar a vida com mais rapidez, você relativamente é tranquilo. Então vou ir batendo e com isso eu vou tirando. Ah, mas se o cara... Tá vendo que... Ah, eu perdi um bicho 2-2, mas ele perdeu um blocker. Tanto que o meu bicho nem era 2-2, era um bicho 3-2, simplesmente pelo fato de eu estar com um Amuro. Então, querendo ou não, você percebe que eu tenho 4 cartas na minha mão, tenho 4 resources, e eu vou ganhando valores com o tempo. Ele vai descendo um, tenta descer o outro, desce o blocker, perde aqui, eu desço aqui, perde lá. Então mesmo agora, mesmo que eu bata com o Amuro junto com o velho, eu tô batendo com 6, 5, e mesmo que ele bloque, eu mantenho vivo e ele perde. Então, ou ele decide perder a unidade, ou decide perder uma vida. E ele decidiu perder a vida porque tinha esperando de pegar um piloto, uma base, algo que aconteceu. E ele também está esperando que eu desça alguma unidade que seja bloqueável para conseguir causar o dano. Então o que eu decidi fazer? Causei o dano nele, então vou bater com o causado. Se ele decidir bloquear, ele perde e eu saio ganhando, porque era apenas um bicho 2-2 e ele é um blockerzão. Ah, mas eu não fiz algo... Não tem problema, porque querendo ou não, agora eu tenho 3 unidades em campo, dessas 3 unidades, 2 estão reforçadas, e se por acaso vier algum Amuro ou alguma outra unidade que faça viés ao meu velho, ele ganha mais 2 de força em todo mundo. Então agora tá batendo, devolve 5 e ele tem mais 2 de bunda. E como eu falei, 2 de bunda é relativamente fácil de tirar. Por quê? É ping aqui, ping lá. Ou caso não, como ele não teve blocker, é só simplesmente bater. Não é um grande problema. Desço a primeira base, agora eu percebo que daria para conseguir pingar, desço um e vou bater. E ver o que ele faz. Como ele não vai conseguir defender, eu escolho a forma como eu quero bater, bato com o velho, trigou, então o Lifrit foi pro saco, bato com o outro, decido então bater novamente na vida para deixar com 0, e é isso. 0 vida, 2 tapas, 2 bichos, pingo, deixo ele no cu da rabiola para saber se quem ele decidir bater, com certeza ele vai perder, nem que seja com um tanque. Então, 3 bichos em pé, 2 deitados, 0 vida, qualquer tapa que passar. Se não for blocker, é um problema. No caso, desceu o blocker e desceu a base 0,6. Algo muito chato que realmente vai complicar um tanto a minha vida, mas, querendo ou não, não é um grandíssimo problema. Tirou 1, reduziu a sua força, agora é só causar 2 de dano, a gente já resolve isso. E agora ele vai pensar, vai bater, vai perder ou vai bater diretamente na minha vida? Decidiu bater diretamente no meu bicho, bateu, trigou a habilidade, foi lá em cima, tirou a minha base. E com isso agora eu tenho 3 bichos em pé e ele com 1 blocker. Sendo assim, agora é relativamente só bater. Vou batendo 1 e só pela graça a gente vai fazendo as suas defesas. Porque se ele decidir se defender, perfeito, melhor para mim. O outro eu bato de qualquer jeito, ou eu bato com esse e vejo o que acontece. Decidiu trocar, ok, perfeito. Vou então agora bater primeiro com o Talguiz, vou reduzir bastante, ele decidiu trocar, perfeito, sem nenhum tipo de problema. Bato então agora com algum tanque e com isso ele fica com 5 de defesa. Ah, mas Safa, e aí o que acontece? Eu estou com 0 cartas na minha mão, sim, realmente é um grande problema, porém ele está com 0 cartas no board, mesmo com 5 cartas na mão é algo perigoso, mas querendo ou não, a gente tenta, porque Rush é isso mesmo, Rush é a gente fazer de tudo para acabar o mais rápido possível. Desceu 0, limpou todo mundo, foi um grandíssimo problema, mas agora vamos ver
o que vai surgir daí? Eu então decido então colocar a coisa, pingo em mim, pingo nele, ok, perfeito, e vou dar o meu tapa, e eu dou um tapa diretamente na base, deixando ele com 0 vida. Agora, depende muito mais de top deck? Sim, com certeza, porque ele vai ficar batendo nas minhas vidas, ou se ele quiser bater de volta, vai ser um grande problema, porque ambos vão perder, ou ele pode, então, fazer o que ele decide fazer, que é voltar. O grande problema de bater e voltar é porque, querendo ou não, que se por acaso eu vier com um amor, ou com alguma unidade que eu consiga, de alguma forma, trigar com o Mikazuki, eu não tenho grandes problemas. Então ele colocou o 0, que bate High Maneuver, então faz do jeito que ele achar interessante, e tem um blocker. Compro 2, perfeito, agora eu tenho 3 unidades, 4 de 1 e de 2, então já dá para descer. Desço um, desço com o outro, já pingo aqui, pingo lá, para conseguir novamente ir amaciando. Vou bater com um bicho, já vou comprar uma carta, algo bem interessante, porque comprar sempre é legal. Estou batendo nele, ele decidiu fazer o bloco, perfeito, para mim vai trocante, porque o mais importante é não ter blocker. Desço o primeiro bicho e deixo o outro meio que mais como um bait, para saber, será que ele vai? Comprou base e novamente está jogando de uma forma bastante stall, de uma forma que realmente é algo complicado. Eu já devia ter ganho, algo que deveria ter acabado, porque Rush ele precisa ganhar o mais rápido possível, porque como você pode ter percebido, quando acontece os turnos finais, bem nos turnos finais, ele perde o gás, então você precisa ir controlando a sua mão para conseguir, nos turnos finais, conseguir baixar diversos bichos. Porém, se você não tem tanta prática, realmente, quando chega na curva 6, curva 7, ou até mesmo aí curva 8, que é com um 0, realmente ele é um grande problema, porque se chegou até aí, ele pinga, ele destrói, ele leva, e como seus bichos são bichos mais fraquinhos, porque eles focam na estratégia Rush, aí realmente é um grande problema. Mas não tem problema mesmo assim, porque eu tenho agora 3 unidades em campo. E mesmo assim ele tem 2, eu vou descendo tudo para ver o que dá para fazer. Vou bater diretamente, eu quero ver se ele consegue se defender com essa chuva de golpe. Dou o primeiro tapa, ok, ficou com 3. Então com isso, por enquanto, dessa forma, se nada acontecer, eu ganhei. Dou mais um tapa e a gente resolve. Usou o Overflowing, conseguiu comprar 2 e vai descartar uma, descartou outro Overflowing, comprou o piloto, ou talvez já tenha o piloto na mão, fazendo com que ele consiga bater. Ele vai escolher ou bater na minha unidade, ou bater diretamente no meu shield. Se ele for de uma forma mais agressiva, ele vai tentar bater no meu shield, mas, querendo ou não, eu acho que deveria ser algo que ia bater no board, algo que ele decidiu fazer. Bateu, voltou, curou, fazendo com que agora eu tenha apenas 2 tapas, mas por enquanto, querendo ou não, ainda eu tenho a vantagem. Porque eu vou dar um tapa com 4, tiro, e um tapa do Graze e eu tiro. Então vamos ver. Por enquanto a gente tá com a vitória até então garantida. Vamos ver o que vai sair, caso ele tenha resources em pé e outras coisas. Vou tentar então dar o meu primeiro tapa, batendo 4 na base, meio que tentar garantindo. Tirou, e agora eu bato com o Graze para meio que garantir a nossa vitória na nossa terceira partida. Vamos agora então para a nossa última partida com Juliana. E o que acontece? Quando a gente fala sobre as partidas, você percebe que parece ser vitórias meio bosta. Porque, querendo ou não, quando você joga de Rush, por ser sempre a mesma proposta, vai, vira, bate, pinga, não é tão estratégico, ele não é tão... Não vou falar que é tão estratégico, porque eu vou estar meio que tirando a dificuldade dos deck Rush. Ah, que nem a galera que fala que joga de Magic de vermelho. Ah, Mono Red é um jogo de Neandertal, você desce e bate. Sim, é uma estratégia simples, que realmente é descer e bater. Mas, se você bate inconsequentemente, você fica aberto inconsequentemente. Se você escolhe alvos errados, você fica aberto inconsequentemente. Então, o que acontece? Quando a gente joga contra um deck, ou você joga um jogo onde realmente é mais estratégico, ter um deck que faz muitas coisas, ele aumenta a dificuldade, obviamente, te permite com que coisas diferentes aconteçam, mas, querendo ou não, a dificuldade está na ordem e como. Então, para a galera que joga de deck agressivo, não pense que é só descer e bater.
as escolhas, quando você joga com o deck Rush, ele é muito mais importante. Porque se você bate errado e a sua única estratégia é bater, você realmente vai sofrer bastante. E quando você joga contra um deck de Mirror, como está mostrando para você, essa última partida quis mostrar como Mirror, você percebe que as escolhas são mais importantes ainda, porque você sabe quais são as possíveis respostas e ameaças que seu oponente tem. Mesmo que a lista mude um pouquinho, às vezes tem um Mikazuki a mais, um Mikazuki a menos, às vezes tem um tanque a mais, um tanque a menos, às vezes eles têm uma nova carta de Determination, onde você consegue destruir unidades, dependendo da quantidade de cartas roxas que você tem no trash. Então você percebe que sim, são pequenas mudanças, mas querendo ou não, você percebe o que pode acontecer. E você percebe que quando o outro joga de Mirror, e o que é importante com o deck de Mirror? É você ter o seu deck extremamente memorizado. Mas contra os outros não preciso? Bom, contra os outros, realmente é interessante você ter o seu deck memorizado para saber que quanto cartas forem vindo, aumenta ou diminui a chance de você ter a carta X. Qual é a chance de vir um Corsica? Já vieram tantas, tem tantas cartas, então a chance aumenta, dependendo disso que for. Então já aconteceu tal coisa, existe a possibilidade de estar no Shield, então talvez seja possível arriscar. Você percebe que as escolhas em cima funcionam dessa forma. Mas quando você joga contra o deck de Mirror, a sua capacidade memorativa, de capacidade de memória, ela precisa ser um pouco mais forte e é interessante você de tempos em tempos ver a trash do oponente para você ver o que já veio e quais são as possibilidades de vir um próximo. Você entende também que a curva do seu deck é a curva do deck do oponente. Então você já imagina que, considerando que agora nós estamos na curva tal, qual é o que eu faria? Então é interessante porque jogar de Mirror é uma estratégia, vamos brincar de mais empática, porque você realmente se coloca no papel do outro com muito mais facilidade, porque o deck basicamente é o mesmo. Então é aí que você percebe que existem as grandes diferenças entre jogar um deck Mirror ou jogar com o seu próprio deck, e é diferente. Porque realmente o Mirror tem essa semelhança. E o mais importante, quando você for jogar com deck Mirror, quando for jogar uma Mirror Match, eu particularmente odeio isso, mas quando você joga de Mirror Match, é muito importante o jogo psicológico. Porque como é um jogo muito parecido, qualquer curvamento errado ou qualquer posicionamento errado das cartas e onde você for colocar o piloto, onde você for pingar o dano, ele é muito mais abusivo no seu cérebro. Porque você fica com aquele sentimento de, se os decks são iguais, se ele ganhou, ele é melhor que eu. Se ele está ganhando, ele é melhor que eu. E esse sentimento é um sentimento meio bosta. Então quando você for jogar contra Mirror, tem que ter no seu pensamento de que não significa necessariamente que o fato dele estar ganhando, ou pelo caso, o fato de você estar perdendo, significa que ele é muito melhor que você. Existe as escolhas, mão, curva, sorte. Então, claro que quando você joga xadrez, as peças são iguais, todas elas já estão na mesa, então depende muito mais de você. Quando você está falando de um card game, onde tem a chance da compra, existe um embaralhamento, querendo ou não, pode ter o roubo do cara comprando aqui, ou mulligando ali, ou fazendo com que ele faça de alguma forma com que você saia de um certo prejuízo. Mas querendo ou não, quando a gente fala de um card game, existe sim fator sorte. O quanto o cara embaralhou, o quanto não embaralhou, o quanto ele colocou as cartas, unidade junto com o piloto, e na hora do embaralhamento ele embaralhou mais aquele shuffle de tirar os montes e não tanto misturando um com o outro. Então é interessante quando você for jogar contra o seu oponente, na hora dele for, corta aqui pra mim, você tentar fazer pelo menos uns 2 embaralhamentos tradicionais de mesclar as cartas, porque querendo ou não, se você deixa a sua unidade junto com o piloto e na hora do embaralhamento você faz de montes, a chance de você separar os pilotos é menor. Então claro, estamos falando de probabilística, mas querendo ou não, a probabilística sempre existe. Então o que você percebe, quando eu estava jogando, eu já estava meio que sabendo, eu vou perder essa partida. Por quê? Como ele está curvando mais do que eu, ele tem mais vida, ele tem mais board, ele tem mais tudo, pra mim vai ser uma merda. Mas, querendo ou não, mão também é sempre muito importante. Querendo ou não, eu tenho
3 cartas na mão, e agora eu tenho 0 cartas na mão. Mas você percebe que o fator surpresa é algo interessante. Ah, mas Rafa, ele tá jogando de Mirror, então ele também espera que algo iria acontecer. Claro, isso é uma certeza. Mas a incerteza de saber qual é a carta que estava na sua mão, realmente é algo bem interessante. Então, no caso, ele está tentando forçar meio que a parte rush do deck. Perfeito, então eu vou conseguir ir pingando e tirando, porque eu também consigo deixar a rush da melhor maneira. Ele decidiu bater com blocker, algo que particularmente eu não faria, então agora estamos nas últimas. Eu tenho apenas uma base, ele tem uma base com 4 vidas, ele tem mais cartas no campo, tem uma carta na mão, mas vamos tentar fazer as melhores escolhas possíveis. Se eu vou tirar a carta 2, eu vou tirar a carta 1. Tirei então a carta 2, talvez, no caso agora vendo a partida, talvez seja interessante ter tirado a carta 1 porque ela estava em pé, mas como eu poderia pingar, pingou tranquilo, então foi, no caso, acabou sendo a melhor escolha mesmo. Dou o primeiro tapa, vai ser tranquilo porque eu vou curar sem nenhum tipo de problema, vou bater com a unidade mantendo a minha viva e tirando a dele, e o Crazy eu vou dar o meu primeiro tapa. Todas as unidades estão destruídas, no caso, destruídas unidades, as minhas unidades estão todas machucadas, menos o velho que vai curar, e tem uma carta na mão, querendo ou não agora tem 2, pode ser uma unidade, pingou o dano, tirou o meu Graze, vamos ver se vai tirar o Graze, tirou o Graze mesmo, e tem uma carta na mão, que pode ser um piloto meio que esperando vir a unidade certa para dar aquele tapa final. Então com isso veio um Fatal Strike perfeito, vou tirar ele porque querendo ou não é algo chatão, mas primeiro vou tirar a base deixando os shields abertos. Vou então bater com o meu Adapt para ver o que vai sair daí, saiu o Adapt dele, então agora destruo a unidade dele, 0 cartas na mão, uma carta na mão dele e 0 board. Então você percebe que querendo ou não, agora desceu uma próxima, desceu mais 2. Chato, mas querendo ou não, ainda plausível de vitória. Vamos então dar o primeiro tapa. Obviamente não vou conseguir tirar, é uma pena. Mas querendo ou não, vou dar o próximo tapa e tiro base, voltando para a estaca 0. Porém, querendo ou não, tem 2 cartas ali. Ele vai bater com 2 Léos, os Léos não tiram nada, nem unidade, nem base. Porém, tem 3 cartas na mão. A minha sorte é que veio as cartas de turnos iniciais agora nos turnos finais. Vai dar um ping de dano para ver onde ele vai bater. Bateu nele, bateu nesse. Vai decidir fazer a troca, perfeito, para ele é a melhor coisa possível. Mas querendo ou não, eu ainda tenho a minha vantagem de bater e deixar ele com 0 vida, algo que é possível. Perfeito, veio com o Amuro para poder virar a unidade dele. E vamos jogar um pouco mais de simplicidade. Bato então no primeiro que é o mais forte. Vai causar 4 de dano em mim, não tem problema, vou curar 2. Vou então bater com o meu velhão e trigou a base, porém não trigou mais nada. Agora estamos empatados. Minha base dele, 2 unidades, 3 cartas na mão, ele tem a certa vantagem. Desceu 2 bichão 4, isso me assustou bastante. Mas, querendo ou não, eu comprei um Show Resolve. 2 cartas, perfeito. Vamos começar com umas batidas. Primeira batida ali, tirou a base, vai entregar alguma coisa? Não, tô perfeito. Vitória, mais uma pra nós. Então, pessoal, isso aqui foi isso pra vocês, espero que vocês tenham gostado. De uma forma geral, ele é um deck realmente muito forte. Das 20 partidas que eu fiz, eu tive 75% de aproveitamento. É uma quantidade bem forte, bem legal, por enquanto é a melhor que nós temos até então, porque você percebe que ele faz muita coisa, ele bate com força, causa dano, compra carta, vira, bloqueia. Então você percebe que ele faz bastante coisa nos turnos iniciais, algo que realmente é muito importante, porque o Rush, quando a gente joga com o Zel, ele ainda são unidades pequenininhas. Pra galera que joga decks um pouco mais defensivos, o começo ele é bem defensivo com bichos pequenos, então Fatal Strike destrói com bastante facilidade. Como você vai estar batendo com 2, 3 bichinhos, mesmo que ele bloqueie, você vai conseguir causando dano, e esse pingada de dano é o suficiente para ir coisando e pingando também com o Golden Tank. Então ele é um deck bem interessante, é um deck bem forte. Aqui nos semanais daqui de São José dos Campos tem se mostrado com uma win rate também bem interessante, e comparativamente com os outros decks, vou deixar até aqui a comparação por enquanto que nós temos
É um deck realmente muito forte. Falar que é um deck de 100% é complicado porque, querendo ou não, existe um pouco do fator sorte. Pode ser brincado, o oponente pode estar curvando muito melhor e mais rápido. Também joguei contra algumas mirrors. Então você percebe que, querendo ou não, quando passa de 50% já é algo interessante. Porque 50% você ganha igual você perde. Quando é mais, significa que seu win rate, obviamente, é algo bem melhor. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, você gosta dessas cores ou você prefere uma outra combinação? Prefere mais o Barbatos Rush ou um Ping, que também tem se mostrado bem interessante e futuramente irei trazer, que tem algumas coisas diferentes e uma forma diferente de você jogar. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.